E há quem encontre formas de estar preso, e não estou tentando ser sutil, porque não estou sendo. E há aqueles que dão um jeito de ser presos pela democracia, porque a sua utopia era a tirania. E quando a democracia se exerce, aí começa a produção de indignidades. E, se preciso, se finge até demência. Nós vamos falar aqui de leis, de arcabouço legal. Não é? Ô, Vaio. Oi. Arthur, Sim. eu gosto que gostem de mim, como toda a gente. Mas jamais deixarei de falar o que precisa ser falado para isso. Quer ficar aqui no universo das leis, do Estado de Direito, da democracia, que são as nossas questões inegociáveis? É disso que nós vamos falar. Inclusive expondo a falsidade e a falcatrua de alguns discursos. E olhem, meninos, Sim. eu até... vai bem, sabe que eu sou uma pessoa boa. Sim. E eu sei reconhecer, mesmo diante de alguém que eu acho politicamente desprezível, e não é de hoje, sempre, desde sempre, eu sei reconhecer quando a pessoa está sendo, olha, traída. O Bolsonaro está preso, nós sabemos. Nós já vou falar da decisão dos ministros do Supremo. Agora, tem um Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, se ele não fosse, pelas escolhas políticas que faz, pela sua trajetória, uma figura que eu acho politicamente abjeta, eu quase ia admirar a inteligência dele. Vocês querem ver o modo como ele achou de ferrar o Bolsonaro? Olha só. Do que eu estou falando, vai? Aqueles que diziam que Bolsonaro iria concorrer à presidência em 2026 agora insistem na tese que a saúde do ex-presidente está debilitada e que ele não tem condições de ficar preso em regime fechado. Em 25 de agosto desse ano, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, um dos que pregavam que Bolsonaro seria candidato, afirmou que ele estava muito abatido. Indagado, então, se Bolsonaro conseguiria se candidatar mesmo com a saúde acometida, Valdemar disse o seguinte: Muito abatido. Mas ele perde a saúde para enfrentar uma nova campanha? Sim, lógico. Sim, se ele tivesse livre, ele sarava na hora. Mas é algo mental, então. Porque o estado moral dele é por causa disso. É uma questão mental, uma questão psicológica, não de saúde. Sim, o aborrecimento que ele está tendo. Ele não merece estar onde está. Como é que você se sentiria no lugar deles? Isso antecipa, porque esse debate ele está posto hoje de novo, não é? Nós vimos há pouco o Flávio Bolsonaro falando, né? E eles estão pedindo anistia para Bolsonaro. Anistia. Anistia para quê? Anistia para concorrer à eleição. Mas cabe uma pergunta. Bolsonaro está tão decrépito, tão doente, tão acabado, que não pode enfrentar uma prisão, tem de ser uma prisão domiciliar, ele não pode ficar na cadeia, isso é crueldade, agressão aos direitos humanos, etc. Ou Bolsonaro está tão forte que basta ele recuperar a elegibilidade e ele pode fazer campanha. Afinal de contas, o que é que vale? Vale o quê? Porque agora nós vamos ter que lembrar o que aconteceu, a patetada desse fim de semana, né? Aliás, obrigado pela acolhida do vídeo que eu gravei. Sábado o tio Rei teve que trabalhar muito, viu, Vale Bene, viu, Arthur? Sim. Que escrevi texto aqui, gravei vídeo pro UOL, né?
Ontem trabalhei no UOL, ao vivo. Não é? Vale o quê? Querem que a gente acredite em quê? E é muito impressionante que esses dois discursos sejam feitos ao mesmo tempo. Não é? Tanto ele precisa ter anistia, porque é ele o candidato, como ele está à beira da morte. E é muito impressionante que essas duas coisas sejam ditas, e eu fico pensando, olha, eu fico assim, eu tenho uma indagação lógica, né? Sei lá. Eu fico pensando, quem acredita nas coisas que ele diz, que eles dizem, não se questiona em nenhum momento. Mas espera aí. Quem é que tenta me enganar? Quem diz que ele pode enfrentar uma campanha? Ou quem diz que ele não pode ficar na cadeia porque senão ele vai morrer? E vocês sabem que eu não desconfio do estado de saúde, da precariedade do estado de saúde dele. Eu acho que ele está mal, me parece. Quem disse que não são eles. Porque aí tem o Valdemar, há pouco dizendo, olha, basta ele recuperar a elegibilidade e está tudo certo. E ele sara. E ele está bem. Isso aqui revela um padrão. Isso aqui que ele diz antecipa. Na verdade, né? Aquela que é a leitura do jogo. Há uma farsa em curso? Há. A farsa é sobre a saúde dele? Não, a saúde dele não me parece boa. A farsa é de natureza política. E ela precisa ser denunciada. Fazer o quê? Confirmado. Bolsonaro, então, tentou fingir demência, que é uma expressão que o povo usa muito por aí. Né? A gente tem de lembrar do vídeo. O vídeo que circulou no fim de semana. Eu sei, vocês já viram, mas eu tenho de falar disso aqui de novo. Né? Porque a prisão dele foi mantida. E nós temos que entender a natureza desse troço. Vamos lembrar aí, vai. Após ser preso preventivamente, Reinaldo, na manhã do último sábado, Bolsonaro passou por uma audiência de custódia no domingo. Nesta audiência, ele afirmou que teve uma certa paranoia em razão dos medicamentos que tem tomado. O ex-presidente também disse que não dorme direito e que tem o sono picado. Um trecho da ata da audiência, conduzida pela juíza auxiliar Luciana Sorrentino, diz o seguinte: o depoente, Bolsonaro, afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. Que mais? Vai. Siga aí, Valibene. Os medicamentos citados por Bolsonaro que teriam causado surtos são pregabalina e sertralina. Segundo informações das bulas, os remédios citados por Bolsonaro são usados em tratamentos psiquiátricos, especialmente em casos de ansiedade e depressão. As bulas apontam um amplo espectro de efeitos colaterais, mas diversos profissionais colocam a alucinação como um efeito raríssimo. Os dois medicamentos estão entre os considerados seguros, desde que, obviamente, ministrados com a supervisão de um profissional. Um boletim médico divulgado ainda ontem, assinado pelos médicos Cláudio Birolini, cirurgião geral, e Leandro Echenique, cardiologista, informou que Bolsonaro relatou ter apresentado na noite da última sexta um episódio de confusão mental e alucinações. Vamos acompanhar o momento no qual Bolsonaro afirma que utilizou ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. E foram 3 versões. Primeira versão,
bateu a tornozeleira na escada. Segunda versão, que aí isso aconteceu, ele queimou o aparelho, como a gente estava vendo ali, e ele disse que foi por curiosidade. Terceira versão, aí entram os médicos, aí vamos para a bula dos remédios, vamos achar lá, parece que há outros remédios para soluço, não sei o quê, mas esses foram citados de imediato, a pregabalina, que eu já tomei. Se eu era alucinado, eu continuei, vai bem, não senti nada. A sertralina, que é um antidepressivo conhecidíssimo, conheço um monte de gente que toma, é seguríssimo, falei com um monte de médico. Ah, mas a bula coloca tudo. Bula coloca que você pode ter até espinhela caída, que você pode, a xícara começa a falar se você tomar. Porque eles se livram de processos futuros, tá tudo lá. Mas ninguém nunca ouviu falar desse tipo de alucinação. Que é uma desculpa que surge depois, quando entram os médicos, que não são psiquiatras, e depois você ganha a versão dos advogados daquilo que dizem os médicos. Vamos falar um pouco sobre alucinação. Vai bem, eu já afirmei hoje de manhã aqui, também no UOL, reitero para vocês, eu acreditaria na alucinação do Bolsonaro se depois de tomar esses remédios, meu querido Volle e meu querido Arthur, ele falasse: meu negócio é a democracia, é a defesa do Estado de Direito, o lugar de golpista é a cadeia, a gente precisa respeitar os direitos humanos, não só dos humanos direitos, mas de todo mundo. Eu errei muito quando fiz pouco caso das pessoas doentes com pandemia. Se eu puder votar, até vou pensar em votar no Lula. E o que eu ia dizer, Volle Bene, se ele falasse isso tudo? Alucinou. Tá vendo coisa. Agora, Bolsonaro tentar destruir a tornozeleira eletrônica, o que é de alucinação nisso? Esse é o Bolsonaro. Que nunca aceitou o seu destino, mas antes de não aceitar seu destino, não. Nunca aceitou as consequências de sua escolha. Mas antes disso, ele fez coisas. Notem bem, eu acho que o Bolsonaro fisicamente está muito doente. Mas eu nunca o considerei um doente mental. Ele é um reacionário, empedernido. Eu não considero nem no Brasil, nem no mundo, nem em lugar nenhum, a visão fascistoide de mundo não é uma doença. É uma escolha. Esse negócio, e olha que eu já li muito, li o livro original do perfil do Hitler ainda antes, eu não estou comparando com o Bolsonaro, estou contando uma história. Ainda antes de ele ascender ao poder, as tentativas de medicalizar o Hitler são enormes. Vítima de uma mãe meio tirana, pai ausente e não sei o que. E assim vai. Até características físicas dele, que colocam em dúvida questões relativas à masculinidade, não a orientação sexual, uma outra coisa, enfim, não vou entrar porque... ele era um antissemita. Ele não era o único. Ele era um antissemita no momento de ascensão do antissemitismo na Europa. Ele fez do antissemitismo uma vertente do poder político e da conquista do poder. São escolhas. Então agora, fingir demência... Eu escrevi um texto hoje, eu até fui na inteligência artificial do Google, a inteligência artificial do Google diz, não é para usar essa expressão, porque ela é capacitista. Não. Capacitista é discriminar quem sofre de demência. Fingir demência é uma estratégia, que inclusive se usa muito em tribunal de júri. O sujeito está lá, assassino, sendo julgado, uma das coisas que eu tenho de provar é que ele não estava em si mesmo quando fez aquelas coisas.
ou estava num surto psicótico, ou tomando remédios, fez coisas que normalmente não faria. Mas as coisas que o Bolsonaro fez, ele normalmente não faria? Não, ele normalmente faria. E daí, tentar agora fazer essa escolha, aí é inaceitável. Né? E, portanto, o Supremo não tinha, a primeira turma não tinha outra coisa a fazer que não reiterar a prisão preventiva, que tem de ser tecnicamente entendida. Ah, eu não acredito em nada que você diz do ponto de vista técnico, eu sei que você não gosta do Bolsonaro. Você tem razão, não gosto. Politicamente, porque eu não conheço pessoalmente. Quer dizer, conheço, mas não privo da intimidade. Agora, eu vou dar a explicação técnica. E a explicação técnica, com a devida vênia, não depende de nenhuma escolha. Não depende de opinião. Os únicos que podem fazer essa contestação sem passar vergonha são os advogados dele, constituídos. Né? O Celso Vilardi, o Cunha Bueno. O Cunha Bueno mais ideológico, o Celso Vilardi mais técnico. Eles podem, porque é a função do defensor. Enquanto houver defensores no Brasil, a democracia, a diferença do que eles dizem, funciona plenamente. Agora, as razões da prisão preventiva, Bolsonaro deveria estar com prisão preventiva desde quando ele confessou, numa entrevista ao UOL, que estava financiando Eduardo nos Estados Unidos na sua luta para punir juízes no Brasil. Escolhas. Como dizia o vice-presidente Marco Maciel, do Fernando Henrique, vice do Fernando Henrique, brincando com uma personagem dessa de Queiroz, o conselheiro Acácio, olha bem, Arthur, as consequências vêm sempre depois. Muito bem. Não é?